Bom dia, eu sou Edson Amaro, professor, ator, tradutor, poeta. Hoje é dia 15 de outubro de 2017, dia do professor, e eu resolvi fazer esse vídeo sobre essa data, instituída pelo presidente João Goulart. Então, se uma pessoa que apoia a ditadura militar vier com conversa de feliz dia do professor, você começa mandando essa pessoa capinar um terreno. Porque ela é inimiga dos educadores, porque ela achou correto depor o presidente que instituiu o salário mínimo e que criou o dia do professor. E eu quero falar sobre aquele autor que a direita brasileira, desonesta como sempre, acusa de ser a causa de todos os males da educação, Paulo Freire. Meu primeiro contato com Paulo Freire foi um dia antes da morte dele. Eu estava lendo esse romance aqui, Quarupi, do imortal Antônio Calado. Aliás, 2017 é o ano do centenário de Antônio Calado. No capítulo A Palavra, uma das personagens está dando aulas, alfabetizando adultos camponeses. E no dia seguinte que eu li esse capítulo, o Jornal Nacional da Globo anunciou o falecimento de Paulo Freire. E a maneira como eles falaram de Paulo Freire me fez lembrar o que eu tinha lido no dia anterior. Aquele método era como a aula que a personagem dava no romance. E o romance não fala o nome de Paulo Freire em momento nenhum. Eu liguei 2 e 2 e aí liguei para uma ex-professora se ela sabia me falar sobre Paulo Freire. Ela me prestou 5 livros de Paulo Freire. Educação como Prática da Liberdade, Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Esperança, A Importância do Ato de Ler, e um quinto que eu não me recordo qual foi. Bem, quem foi Paulo Freire? Um pernambucano que nasceu em Recife, viveu no bairro da Casa Amarela, um bairro pobre de Recife, se formou em Direito. Seu primeiro trabalho foi cobrar a dívida de um dentista que não tinha como pagar e estava oferecendo o material dele, aqueles cadeira, aqueles instrumentos todos que o dentista precisa para trabalhar, o que o impossibilitaria de trabalhar, e Paulo Freire desistiu da profissão. E aí se dedicou a alfabetizar adultos e desenvolveu um método de alfabetizar adultos em 40 horas. Mas era ao mesmo tempo leitura das letras e leitura da realidade. Esse método do Paulo Freire foi tão importante que transbordou o pensamento dele até para o teatro. Augusto Boal escreveu O Teatro do Oprimido, inspirado na Pedagogia do Oprimido. E se você for ao Google pesquisar sobre a vida de Paulo Freire, vai ver que ele recebeu títulos de doutor honoris causa em várias universidades do mundo, Europa, Estados Unidos. É o autor brasileiro mais lido nos Estados Unidos. Inclusive no livro Hamlet e o Filho do Padeiro, de Augusto Boal, tem uma fotografia dos dois, Boal e Paulo Freire, recebendo um título de doutor honoris causa numa universidade americana. Então, esse pessoal que diz que Paulo Freire não tem valor nenhum, tem que ser abolido das escolas, que a culpa é toda dele, olha, basta você ser honesto e ir ao Google pesquisar sobre Paulo Freire. O Brasil era chamado de terra dos papagaios pelos portugueses por causa das aves, na época do Brasil colônia. Mas hoje continua sendo terra dos papagaios porque o brasileiro não lê, não pesquisa, não questiona e fica repetindo a primeira idiotice que dizem para ele. Bom, eu tenho 2 livros de Paulo Freire na minha biblioteca, li vários, mas eu tenho 2 aqui. Pedagogia da Autonomia,
Professora Cíntia, não. Bem, o método Paulo Freire é a partir da realidade do aluno. Então, quando ele alfabetizava adultos, ele, suponhamos, fossem camponeses, ele pegava palavras geradoras do universo deles: abóbora, aipim, tomate, berinjela, e essas eram as palavras geradoras. E aí ele podia pegar palavras como tomate e colocar tateti totu, mamemi momu, das palavras, das sílabas tomate. Tijolo, se houvesse ali gente que estivesse construindo a casa própria ou trabalhando como pedreiro e tal. Tijolo dá para fazer tateti totu, jajeji joju, laleli lolu. E com essas sílabas dá para fazer pequenas frases. Tu já lê. Ah, a gramática diz que isso é incorreto. Correto é você já lê ou tu já lês. O importante é fazer naquele momento as pessoas formarem frases, escreverem frases e palavras com aquelas sílabas. Um exemplo prático. E aí, a partir de tomate, discutir alimentação, a partir de tijolo, discutir moradia, ler a realidade. Então, lê uma página de Pedagogia da Autonomia para vocês, editora Paz e Terra. Diz aqui Paulo Freire: na página 33, ensinar exige respeito aos saberes do educando. Por isso mesmo, pensar certo coloca ao professor, ou mais amplamente a escola, o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os das classes populares, chegam a ela. Saberes socialmente construídos na prática comunitária, mas também, como há mais de 30 anos venho sugerindo, discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos. Por que não aproveitar a experiência que tem os alunos viver em áreas da cidade descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a poluição dos riachos e dos córregos e os baixos níveis de bem-estar das populações, os lixões e os riscos que oferece a saúde das gentes? Por que não há lixões no coração dos bairros ricos e mesmo puramente remediados dos centros urbanos? Esta pergunta é considerada em si demagógica e reveladora da má vontade de quem a faz. É pergunta subversiva, dizem certos defensores da democracia. Por que não discutir com os alunos em realidade concreta, a que se deva associar a disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva em que a violência é a constante e a convivência das pessoas é muito maior com a morte do que com a vida? Por que não estabelecer uma necessária intimidade, entre aspas, entre os saberes curriculares fundamentais dos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos? Por que não discutir as implicações políticas e ideológicas de um tal descaso dos dominantes pelas áreas pobres da cidade? A ética de classe embutida neste descaso. Por que, dirá um educador reacionariamente pragmático, a escola não tem nada a ver com isso? A escola não é partido. Ela tem que ensinar os conteúdos transferidos aos alunos. Aprendidos, estes operam por si mesmos. Paulo Freire morreu em 1996. E agora, uns hipócritas inventaram o movimento Escola Sem Partido. Só que esse pessoal tem partido. É a família Bolsoasno, que nunca fez nada para a educação. Na hora que os educadores exigiram melhores condições de trabalho, melhores salários, eles nunca apareceram. É o Marco Feliciano, aquele demagogo que só quer saber de censura, quer censurar artista, quer censurar professor. Quem defende escola sem partido tem partido. Começa por aí a contradição. É um movimento totalmente desonesto.
Então, por que Paulo Freire incomoda tanto a essas pessoas? Pedagogia da autonomia. Eu vou ler aqui os títulos dos capítulos. Ensinar exige rigorosidade metódica. Ensinar exige pesquisa. Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. Ensinar exige criticidade. Ensinar exige estética e ética. Ensinar exige a corporificação das palavras pelo exemplo. Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. Ensinar exige reconhecimento e assunção da identidade cultural. Ensinar exige consciência do inacabamento. Ensinar exige reconhecimento de ser condicionado. Ensinar exige respeito à autonomia do ser do educando. Ensinar exige bom senso. Ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos educadores. Ensinar exige apreensão da realidade. Ensinar exige alegria e esperança. Ensinar exige a convicção de que a mudança é possível. Ensinar exige curiosidade. Ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade. Ensinar exige comprometimento. Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Ensinar exige liberdade e autoridade. Ensinar exige tomada consciente de decisões. Ensinar exige saber escutar. Ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica. Ensinar exige disponibilidade para o diálogo. Ensinar exige querer bem aos educandos. Então, basta você ser honesto e ler um livro de Paulo Freire para saber por que ele incomoda tanto a direita que não admite pensamento crítico, que não admite contestação, que idolatra as ditaduras. Leia Paulo Freire. Seja honesto. Leia primeiro para depois criticar com conhecimento de causa.